Deixa eu estudar com você hoje uma coisa que Deus disse, que está escrito no livro do profeta Isaías, no versículo 19. O Senhor Deus diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Quando a pessoa deseja a bênção e ela busca a promessa de Deus, ela se esforça para aprender a palavra e dá ouvidos ao que Deus diz, essa pessoa certamente vai desfrutar do que há de melhor. Ela vai comer do melhor da terra, do bem desta terra. O que Deus está prometendo aqui? Isso vai muito além do que nós podemos imaginar. Ele não está falando apenas de prosperidade material, de bens materiais, mas principalmente de bênçãos espirituais. A Bíblia é chamada de Sagrada Escritura, porque ela é o único documento que tem valor legal no mundo espiritual. Qualquer outra coisa que você aprender neste mundo só serve para este mundo, para esta vida. Mas aquilo que você aprende de Deus é para esta vida e para a vida vindoura, para a vida eterna. Esse é o documento, a Bíblia é o documento que comprova aquilo que nós temos direito na vida espiritual. Ela prova que nós temos direito às promessas de Deus. Essa é a nossa terra das promessas. Quando o Senhor diz, comereis o bem desta terra, Ele está dizendo que alcançaremos as promessas e vamos desfrutar de tudo, do melhor que está escrito aqui. Mas só quem quiser. Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes. É para a pessoa que quer e para aquela que dá ouvidos ao que Deus diz. Essa gozará das abundantes bênçãos registradas na Bíblia. Não adianta alguém tentar subornar Deus, porque Ele não aceita suborno. Deus não respeita a aparência do ímpio, diz a Bíblia. Ele não se vende por dinheiro, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. No mundo espiritual, o dinheiro não tem valor nenhum. A nossa cultura humana não tem valor nenhum. A posição social, o título, o diploma da pessoa não vale nada. Só vale aquilo que está escrito na Escritura, na Bíblia. Então, Deus está dizendo aqui, se você quiser e ouvir a Ele, você vai tomar posse. Mas se você não quiser obedecer aos mandamentos, aos preceitos do Senhor, o que vai acontecer? Sereis devorados à espada. Isso não quer dizer que Deus vai destruir a pessoa, que alguém vai vir com uma espada e matar ela. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo é que quem vai fazer tudo para acabar com a pessoa é o demônio que conseguiu tirar ela da presença de Deus, que fez com que ela virasse as costas para Deus e que mantém ela presa no pecado. Porque quando você vira as costas para Deus, quando você despreza a palavra, é porque tem um demônio ali segurando você e você está se abrindo para ele, permitindo ele atuar na sua vida. Jesus falou que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. A vontade dele é acabar com toda a humanidade. E ele só não acaba com a pessoa porque Deus está protegendo. Deus guarda até o pior pecador, até o dia em que ele é alcançado pelo Evangelho. Depois que a pessoa ouve a pregação do Evangelho e toma conhecimento de que Jesus morreu pelos pecados dela e que pelo sangue derramado na cruz ele e ela têm direito de ser salvo, a responsabilidade passa a ser da pessoa. É ela quem vai decidir daí para frente se ela quer ou não quer a salvação. A pessoa que disser eu quero, ela vai ter que provar isso de duas formas. Primeiro, ela precisa se arrepender dos pecados, porque enquanto ela não se arrepender, não confessar os pecados e receber o perdão, Deus não pode abençoar ela. Mas muita gente acha que não tem pecado,
Tem pessoas que até na hora que ela vai orar, ela se acha melhor do que os outros. Até na oração ela comete pecado, porque ela acha que ela é a tal. Jesus contou um caso que está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, em que duas pessoas subiram juntas para orar. E veja o que ele disse: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, e o outro um publicano. O fariseu de pé, ele orava dessa maneira: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, de longe, ele nem ainda levantava os olhos para o céu. Ele não queria levantar os olhos para o céu. Ele não se julgava digno de olhar para cima, para Deus. Mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos, disse Jesus, eu vos digo que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo humilhar será exaltado. Enquanto a pessoa estiver no pecado, a oração dela não é atendida. O Senhor diz que quando estenderdes as vossas mãos, quem é que estende a mão? Quem está necessitado. Concorda comigo? Pois então, o que ele está dizendo aqui é que quando você estiver necessitando de ajuda, se você não se arrepender dos seus pecados e não deixar de fazer aquilo que não agrada a ele, quando você precisar do socorro dele, o que é que ele vai fazer? Ele diz aqui: esconderei de vós os meus olhos. Mas por que Deus vai fazer isso? Porque você não quer obedecer. Você não quer deixar de fazer a tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Assim sendo, o Senhor diz: e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. O engano de muita gente é achar que ela pode viver como ela bem entende, achar que pode errar à vontade, depois é só pedir perdão que fica tudo bem. Só que a coisa não é bem assim. É preciso haver o arrependimento. Tem que ter arrependimento sincero, seguido de mudança de atitude. O Senhor diz: aprendei a fazer o bem. Você tem que aprender a fazer o bem. Não basta você parar de fazer o que é mal. Você tem que fazer o bem. Está escrito que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então ele continua dizendo: aprendei a fazer o bem, praticai a justiça. O que é praticar a justiça? É praticar aquilo que nós aprendemos na Bíblia. Porque ele é fiel no cumprimento de tudo aquilo que ele prometeu. E o que mais diz aqui? Acabai com a opressão. A vontade de Deus é que nós façamos uso da autoridade que ele nos concedeu para expulsar o mal e tomar posse da bênção. Tem que acabar com a opressão. Nós não podemos abrir mão dos nossos direitos em Cristo. Então veja em que setor da sua vida o maligno tem oprimido você e repreenda ele. Mande que ele saia da sua vida. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa das viúvas. Use o poder de Deus também em favor das pessoas que não têm quem as ajude. Você precisa ter como propósito da sua vida viver em santidade. Hebreus 12:14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus mostra, por meio da pregação da palavra, que a pessoa que está no erro, ela sente que Deus está falando com ela. E Deus convida ela para se acertar com ele.
Mas se ela não se emendar, mais dia menos dia Satanás vai pedir a alma dela. Como aquela parábola que Jesus contou sobre um sujeito avarento, que ele não tinha tempo para buscar a Deus. O negócio dele era só juntar cada vez mais. Ele achava que as riquezas iam lhe proporcionar uma vida longa, tranquila, mas veja o que Deus disse para ele. Vamos ler em Lucas, capítulo 12, no versículo 16, diz assim: propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E Jesus terminou dizendo: assim é todo aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Por falar em ser rico para com Deus, deixa eu falar sobre este livro aqui. O que você precisa saber sobre fé e oração? É um livro que você não pode deixar de ler. Com certeza esse livro vai enriquecer o seu conhecimento. O preço é R$ 75. Você pode pagar no cartão em até 5 parcelas de R$ 15. O frete é grátis para todo o Brasil. Quando você ouve a pregação da palavra, Deus toca no seu coração e você entende. Ele te mostra onde é que você está falhando e ele te oferece o perdão. Mas se você recusa, Deus então não pode mais te proteger. Quando diz aqui: sereis devorados à espada, preste atenção, porque ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Não é que Deus vai te fazer mal. Deus não faz mal, ele só faz o bem. Mas o inimigo que está decidido a te destruir vai encontrar um meio de agir na sua vida, se você recusar a palavra de Deus e for rebelde. Então, se você disser: eu não quero saber de Deus, eu não creio, o problema é meu, eu faço o que eu quiser da minha vida, você está dizendo para Deus o quê? Que você não quer saber dele, que você não se interessa, não precisa da proteção dele. Aí Deus está dizendo: sereis devorados à espada. Ou seja, o mal vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E a coisa que já não é nada boa vai piorar. E tudo na vida vai acontecendo de uma maneira que você não consegue escapar, não consegue se livrar. Por que isso acontece? Porque a boca do Senhor o disse. Foi Deus quem falou. Não adianta a pessoa falar: eu não concordo. Concordando ou não, acontecerá o que Deus diz. Quando é que Deus disse que isso ia acontecer? Anote para você ler depois. Isso está escrito lá no livro da lei, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 45 ao 57. Anote aí, Deuteronômio 28, do versículo 45 ao 57. Leia para você saber o que é que Deus diz que irá acontecer com a pessoa que é rebelde à palavra dele. Isso é a palavra de Deus. O que sai da boca dele não volta atrás. Isso não deixa de se cumprir. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor Deus protege. Ele guarda a pessoa até o momento em que ela tem a oportunidade de conhecer a palavra. Depois que a pessoa ouve, atende à escolha dela. A partir daquele momento, se ela recusar, Deus não pode fazer mais nada. A Escritura Sagrada, ela afirma que a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz fruto proveitoso para aqueles por quem ela é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aquela que só produz espinho e abrolho
é rejeitada, e perto está de ser amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada. Isso é a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, vai se cumprir. Deixa eu fazer uma oração agora. Pai, feche os seus olhos, por favor. Oh meu Deus, que essa sentença não ocorra com ninguém. Essa pessoa que está ouvindo, meu Deus, o diabo tem enganado muita gente e fazendo com que por motivos tolos algumas pessoas se afastem de ti. E quando isso acontece, o inimigo se vê à vontade para agir na vida dessa pessoa, para trazer sofrimento, tristeza, angústia e os diversos males que ele faz. Oh meu Deus, eu vou abençoar essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor alcance ela. E o Senhor falou que o Senhor muda o coração de pedra para um coração de carne. Então toca no coração dessa pessoa que está me ouvindo. E que ela desperte e veja que ela está errada em virar as costas para o Senhor. E que ela volte e busque a tua bênção. Eu repreendo o mal que está na vida dela. Eu digo, saia em nome de Jesus. Amém.